Será que ainda em 2022 o piso salarial do farmacêutico vai passar da casa dos R$ 6.000? E os MIPs? Será que eles vão parar nas prateleiras dos supermercados? E você sabia que o descongestionante nasal tem chance de se tornar um medicamento de controle especial? Sim, se isso acontecer, para você vender, você vai ter que reter a receita no balcão da sua farmácia. Esses são alguns dos temas do Bula Legal de hoje. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal das Coferd no YouTube. Este é o Bula Legal. Todo mês a gente te atualiza sobre os projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal do Rio, na Alerj, no Congresso Nacional e que, de certa forma, impactam a sua farmácia, a sua drogaria. Já aproveita que você está aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para você sempre ser notificado quando a gente publicar um vídeo novinho aqui no canal. No Bula Legal de hoje, o analista político da Arco Advice, André Borba, te atualiza sobre os projetos de lei que tramitam e afetam a farmácia. André, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, mais uma vez, é um prazer conversar com todos. Vamos começar com Brasília? Vamos. Então, a gente tem dois temas para tratar aqui, de âmbito federal. O primeiro deles é sobre o piso dos farmacêuticos. Esse projeto, aliás, esses projetos, porque tem mais de um projeto propondo aumento no piso salarial dos farmacêuticos. Esses projetos avançaram? Como é que está isso lá? Não, na verdade, enfim, como você mencionou, são 3 projetos, né? Eles não avançaram, porque eles estão, na verdade, com passo de espera, que a gente viu que recentemente teve a questão do piso na enfermagem, que isso já trouxe um grande imbróglio para o governo federal, né, de como que se vai compensar esse aumento, porque isso é um gasto público e privado, né? Então, não só para a iniciativa privada, mas também para o público. Então, isso foi calculado um gasto excepcional acima de 14 bilhões. Então, para qualquer aumento de piso de categoria, você tem que trazer uma compensação na receita para isso. E isso está sendo um grande imbróglio para a enfermagem, que já foi aprovado, não foi enviado para aprovação, inclusive por conta disso, mas que estão querendo criar novas fontes de receita. Mas fato é que esse é um tema que não tende a avançar a curto prazo. 2022 é muito difícil isso avançar, até porque isso seria até a questão de vai passar toda a boiada, então vai aprovar um, vão querer vários. Então acho que esse é um tema que, apesar de estar aí na cara do gol, de ter um argumento, de se ter uma aprovação de uma outra categoria, mas a gente acha que essa outra categoria teve um apelo maior por questão da pandemia, da atuação dos enfermeiros. Acho que existiu essa apelação política maior, mas, de qualquer forma, vai passar por grandes problemas orçamentários. E, obviamente, que o piso do farmacêutico também passaria por problema orçamentário. Então, não vejo isso a curto, médio prazo tendo algum avanço. Entendi. Então, por hora, você acha que esse tema vai ficar lá sem avançar, né, bem quietinho? Entendi. No banho-maria. Bom, onde? No banho-maria, ali aguardando. No banho-maria, vai ficar em banho-maria. A próxima pauta de âmbito federal é sobre os MIPs, venda de MIPs em supermercados. O projeto de lei avançou em relação a esse tema? Na verdade, assim, esse é um tema que, em vários momentos, desde que ele foi proposto há muitos anos, desde 2000, ele esquenta, esvazia, enfim, esfria, esquenta, esfria. Realmente, nesse momento, a gente viu recentes movimentos, principalmente de alguns partidos um pouco mais ligados ao liberal, querendo uma maior acessibilidade, né, aos medicamentos sem prescrição. E teve recentemente uma solicitação de uma audiência pública, tá? Óbvio que a audiência pública, já ocorreram várias audiências públicas, e nenhuma foi muito conclusiva. Existe, sim, uma rejeição,
da Anvisa em relação a isso, uma resistência na rejeição, uma resistência principalmente da Anvisa em relação a isso, mas é um tema que vocês vão ouvir falar porque realmente alguns processos regimentais estão sendo feitos para que esse assunto volte à tona, com uma audiência pública, com uma tentativa de um requerimento de urgência que faz com que o projeto deixe de tramitar, deixe de passar individualmente por cada comissão para que seja discutido diretamente no plenário. Esse requerimento ainda não foi apresentado, mas já tem rumor de que isso pode ser apresentado, mas, de novo, é um tema que sofre bastante resistência, mas que vai entrar na pauta, e pela enésima vez. A gente não sabe até quando ela vai ser concluída ou não, mas temos que ficar de olho. Saindo do federal para o estadual, na Alerj tramita o PL 2107 de 2016 da deputada Zeidan, que é do PT, que trata da colocação de cartazes alertando sobre os cuidados no uso de descongestionantes nasais. André, qual a atual situação do projeto? Bom, esse projeto realmente teve um avanço, ele teve uma aprovação em plenário no primeiro turno na Assembleia Legislativa do Estado. Isso não quer dizer que isso vai tramitar de uma forma rápida. Houve alguns questionamentos, porque alguns parlamentares, deputados, sugeriram, não da obrigação, mas da sugestão, e outros deram como opção a questão de ser, ao invés de cartaz, por display, que na verdade foi o parecer que foi aprovado, mas fato é que foi aprovada essa obrigatoriedade em primeiro turno. Isso também vai voltar a ser discutido, não acredito que seja a curto prazo, talvez a médio, longo prazo. Esse projeto tem até uma similaridade também, porque no âmbito federal existe também um projeto de lei nesse sentido, com as mesmas letras. A única diferença é que no estadual, por razões óbvias, mais de fiscalização, colocam multa para o caso de descumprimento. E tem um outro detalhe também interessante desse projeto, que é o projeto federal, André, o 1478, que ele também propõe que os descongestionantes nasais se tornem medicamentos de controle especial, ou seja, só poderiam ser vendidos com retenção de receita. É isso mesmo? Sim, na verdade, sim. Inclusive, existe até algum apoio da Anvisa em relação a isso, pelo medo da automedicação. Acho que esse é o tipo de medicamento que está sendo muito usado, está sendo muito questionado. Então, isso está sendo discutido, sim, dentro do projeto, inclusive com participação da Anvisa. Agora a gente vai falar sobre o município, o que está acontecendo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente trouxe aqui para a pauta duas proposições, uma sobre logística reversa de medicamentos e a outra sobre exigência de CPF na hora da venda. A primeira proposição é o projeto de lei 526 de 2021, que trata da logística reversa. Esse projeto, ele continua andando, André, mesmo havendo já uma norma federal sobre esse assunto? Nesse caso específico, como já foi mencionado, inclusive a Ascoferj apresentou uma nota técnica já, informando que isso já é objeto do decreto federal. Inclusive o decreto, ele regulamenta como é que é nos municípios. De novo, esse foi um projeto que foi apresentado, que tende a não avançar, mas está no início de uma tramitação. Pode ser que em algum momento ele seja arquivado, ou seja rejeitado, mas ele está ali, está tramitando. Então, a gente tem que ficar de olho e tem que fazer o que justamente foi feito pela Ascoferj, apresentar uma nota técnica já informando que existe já decreto, regulamentação sobre o tema. Bom, o outro projeto em questão é o 937, também de 2021, que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigirem o CPF na hora da venda. Esse projeto está andando, André, ele tem chance de ser aprovado? Olha, andando, ele está em fase inicial de tramitação. Existem algumas resistências, obviamente, de entidades do setor, representativa de comércio, e alguns receios também, receios de parlamentares, porque houve uma argumentação que exigiu essa exigência de CPF poderia ferir a lei de proteção de dados, mas, na verdade, não é. Eu acho que a intenção não é essa. Inclusive, a própria Ascoferj também
já apresentou uma nota técnica informando sobre os riscos dessa proibição. Eu acho que não tem o porquê se fazer isso, mas eu acho que também é um projeto que está em início, não está contando com muito apoio dos vereadores, então a gente vê também uma grande dificuldade disso ser aprovado. Bom, e em relação ao cenário político no Rio de Janeiro, ano eleitoral, como é que as alianças estão se formando? O que você tem aí o que você pode contar para a gente desses bastidores políticos do Rio? Bom, no Rio, diferentemente de vários estados do Brasil, a gente vê tanto no cenário do governo do estado, quanto para o Senado Federal, uma continuidade. O senador que vence o mandato esse ano é o Romário, tá? E ele tem o apoio do presidente, ele é o favorito para a reeleição, e a gente vê que realmente vai haver a sua reeleição de uma forma natural, óbvio que depende de alguns outros fatores políticos, mas a gente vê que ele tem realmente a tendência de ser reeleito. E no âmbito do governo do Estado, que existe sim uma tendência de reeleição do atual governador Cláudio Castro. Por quê? Acho que o Marcelo Freixo, por exemplo, ele tem muita força na capital, mas o interior do estado, realmente, o governo tem muita força, e alguns estados, até em São Paulo também, é um pouco parecido em relação a isso. Então, a gente acha que existe sim uma tendência de reeleição. Então, reeleição tanto para o governo quanto para o Senado. E não houve, por exemplo, uma terceira via que trouxesse algum fato novo ou algo que pudesse captar o eleitor que não quer nenhum nem outro. Então, a tendência nesse momento é esse. E para os quadros também de deputados, a gente vê uma tendência de, por exemplo, a Assembleia Legislativa, né, do Estado também não ter uma alteração muito grande do que a gente está tendo agora, e a gente não vê também uma mudança muito grande para as próximas eleições no quadro da Assembleia Legislativa. E uma renovação tampouco como teve da última vez, mas ressaltando que teve um movimento de renovação, a gente não vê esse sentimento agora posto. Quem tem a máquina na mão sempre tem mais força. Aí você falou 5 meses passam assim, ó, num piscar de olhos, o tempo voa. André, obrigada pela sua presença. Desculpa interromper, mas é uma coisa que eu sempre brinco. Eu acho que quem está pensando em eleição, agora em maio, é a gente. A maioria da população não está pensando nisso agora. Eles estavam pensando há pouco tempo no carnaval, estavam pensando se vai ter um terceiro carnaval, ou se vai ter as férias. Eu acho que a gente começa a realmente ver o termômetro do que vai acontecer a partir de agosto, setembro. Agosto, principalmente porque tem as definições exatas dos candidatos, e setembro porque é aquele tiro curto para a eleição que vai ocorrer no dia 2 de outubro. Maravilha. Obrigada, viu, André, mais uma vez pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço, um prazer e até a próxima. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.